Hello there, guys! Aqui estamos nós para mais uma aula de verbo. Hoje vamos estudar sobre o here and you put. Okay? So, here and put. Put. Então, hear significa ouvir ou ficar sabendo. Não significa escutar. Se você está escutando música, é outro verbo. Hear é mais no sentido de você ficar sabendo, você ter escutado uma fofoca, ou se você escuta alguém falar sobre alguma coisa, certo? Então, como exemplo, a gente tem I heard you moved out. Heard é o passado do verbo hear, que é um verbo irregular. Então, I heard you moved out. Eu ouvi falar. You, que você, moved out. Moved out é se mudar. Move and out. Se mudar. É mexer, mover para fora. Então, se mudar. Segunda frase de exemplo. He hears her talking about music. He hears her. Ele, hears. Escuta. Ouve. Her, ela. Talking. Falando about music, sobre música. Então, ele ouve ela falando sobre música. Aqui pode perceber que não é ele estava escutando ela falar sobre música, não é intencional que ele escuta ela. Então, se ele está escutando ela falar sobre música, é listening, é listen, é um outro verbo. Agora, se ele he hears her talking, então ele escuta ela falando. Então, seria mais no sentido de ele ser um vizinho dela, por exemplo, e escutar ela falando sobre música. Não é tanto no sentido de que, ela tá falando e ele tá ali escutando só ela. Não. E o segundo verbo da nossa aula é put. Put. Put significa colocar ou pôr, certo? Pôr no sentido de colocar. Então, we will put jackets on. We will, nós no futuro, put, colocar, jackets on. Jackets, jaquetas, on é em. Então, nós vamos colocar jaquetas. We will put jackets on. E put é um verbo irregular também, mas ele não muda no passado. Put ou put é igual passado e presente. E futuro também, na verdade, ele não muda. Put é um verbo que continua só put. E a segunda frase de exemplo do put é My mom put it in my backpack. My mom, minha mãe, put it. Put no passado aqui. Ela colocou it, isso, in my backpack. Na minha mochila. Mochila é backpack, como a gente já falou. Pacote das costas, mochila. Então, nossas 5 perguntinhas com hear. Did you hear anything? Did you hear anything? Pode ser, significa, você ouviu alguma coisa? Anything, alguma coisa. Então, seria mais no sentido de que ou se você escutou alguma coisa sobre, tipo uma fofoca, um boato, ou se você escutou, se a gente tá andando em algum lugar e você teve um barulho, você escutou alguma coisa? E você vai responder que sim ou que não, porque começa com o did ou com o do. Então aqui, yes, I heard something. Yes, I heard something. Sim, eu ouvi alguma coisa. E esse something é porque é mais específico. Tipo, eu sei que eu ouvi alguma coisa e era uma coisa de verdade, entende? Então, ou no, I didn't hear a thing. Então, eu não ouvi coisa alguma. Eu não ouvi coisa. Eu não vi uma coisa. Então, se você falar que você não ouviu, você não fala que você não ouviu nada. Você não ouviu coisa alguma. Coisa, certo? Próxima pergunta. What did you hear her say? What did you hear? O que você ouviu her say? Ela falar? O que você ouviu ela falar? E você vai responder I heard. E com o que você ouviu? Mas aqui no sentido, ele não ouviu nada.
Mas ao invés de falar I didn't hear a thing, que no caso eu não ouvi coisa, você vai falar que você ouviu nada. Então, I heard nothing. Que essa terceira vai ser num sentido de que você tá numa ligação ou num teste de áudio. Você vai falar Can you hear me? Can you hear me? Que é se você pode me ouvir. Você pode me ouvir? Can you hear me? E você vai responder Yes, I can ou No, I can't. Certo? E ali, a quarta é uma expressão. Hear me out. Like, can you hear me out? Can you é se você pode. Hear me out é uma expressão para você falar alguma coisa e pedir pra pessoa te escutar, mas quando você tá falando alguma coisa que é meio absurda, ou que é uma ideia inovadora, ou alguma coisa assim. Então, se eu falar... Na internet é muito usado pra você falar de algum personagem, por exemplo, que você acha bonito, mas que ele não é comumente bonito. Então, se... Não sei, qualquer personagem que não é muito bonito e você falar, ok, but hear me out. É tipo, não, mas me escuta. Deixa eu falar aqui. Que é que você tá discordando ou mostrando uma ideia que não é tão comum. Então, can you hear me out? Can you hear me out? Que é, você só vai falar alguma coisa que não é tão comum. Então, tipo, posso falar uma coisa? E a resposta aqui vai ser tipo, ok, tell me. Ou não vai ter resposta nenhuma. Aqui eu só coloquei tipo, me conta. Ok, tell me. E a última é, did you hear about it? When did you hear about it? When, quando, did you hear? Você ouviu falar about it, sobre isso. When did you hear about it? Que vai estar te perguntando quando que você ficou sabendo de alguma coisa. E você vai responder, I heard it, I heard about it. Que é, eu ouvi sobre isso. Like, quando você coloca esse like, antes de falar de tempo, tipo, eu ouvi sobre isso, like a week ago, é tipo, você fala, o like é num sentido, você fala tipo. Então, tipo, há uma semana atrás, a week ago. Mas esse like também pode ser usado quando você vai falar de tempo, pra você falar de um tempo que não é exatamente, sabe? Então, você vai falar, eu ouvi isso ontem à tarde. Então, like yesterday afternoon, que não é exatamente. Então, se você não estiver lembrando direito, você pode falar, like, e o tempo que foi. Like yesterday, like last weekend, ou like next weekend. Não precisa ser só para falar do passado, pode ser para falar do futuro também. Próximas perguntas do verbo put. E agora, aqui temos duas que vocês vão completar. Where did you put your wallet? Where, aonde, did you put, você colocou, porque o did tá mostrando o passado. Did you put your wallet? Sua carteira. Wallet é carteira. Então, e você vai responder, my wallet is, que é minha carteira está, e o lugar onde você colocou sua carteira. Então, minha carteira está na minha mochila, por exemplo. Então, my wallet is in my backpack. In my backpack. Ou eu poderia responder, I put my wallet, eu coloquei minha carteira, in my backpack. In my backpack, na minha mochila. Próxima, where did you put your phone? Mesma pergunta, onde você colocou, só que agora é com o seu celular. Where did you put your phone? Certo? Você vai colocar I put my phone. E onde ele está? O meu, por exemplo, está na mesa. Então, eu vou falar I put my phone on the table. On the table. Mas por que quando eu tava na mochila é in e quando tá na mesa é on? Porque in é só quando tá dentro. E on é quando tá em cima. Então, se eu falar que meu celular está na mesa, no sentido que ela tá em cima da mesa e não dentro da mesa, você vai falar que está on the table. Certo? E você também pode falar my phone is on the table ou I put my phone on the table. Certo? A terceira pergunta. Do you put trust on people? Do you put trust on people? Então, aqui é do you put, você coloca. Trust é confiança. On people. On people
é em pessoas. Então, se você confia, você coloca confiança na pessoa. Essa é uma expressãozinha que é interessante você saber. Do you put trust on people? Você confia nas pessoas? E como começa com do, você vai responder yes, I do. No, I don't. Quarta pergunta. How do you put up with her? Outra expressão. How do you put up? Se você put up, é a diferença de só put. Então, how do you, como você, put up. Então, put up é colocar pra cima, que seria no sentido de você aguentar, suportar. With her é com ela. Então, como que você suporta ela? Put up with é aguentar alguém. Put up with, e daí você fala quem que é. Então, como você aguenta ela? Como você suporta ela? Ou pode ser até, se você falar que como você aguenta a escola. How do you put up with school? Que tem o mesmo sentido, que é só você suportar, você lidar com tal coisa. E aqui na minha resposta é I just try to be patient. Eu, just, só, try. Try é tentar, lembra? To be, ser, patient. Patient é paciente, então eu só tento ser paciente. Última pergunta. Did you put your socks to wash? Did you put? Você colocou suas socks, que a gente viu lá no vocabulário de vestuário, que é meias, to wash, para lavar. Então, você colocou suas meias para lavar? Você vai colocar yes, I put, ou yes, I did, ou no, I didn't put them, ou só no, I didn't. E aqui temos a nossa aula completa. E eu tô muito feliz que você chegou até o final de mais uma aula. Espero te ver na próxima. Espero te ver também no aplicativo praticando com a gente. Então, é isso. Tchau!